Estamos aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro 2, canal Paparazzo Rubro Negro. Quero convidar vocês a se inscreverem nos dois canais. Eu estou muito chateado, viu, Ale? Muito chateado, porque eu conversei com o Júlio Miguel Neto e ele falou, com fonte ligada ao jogador, que Confirmado. confirmou proposta do Botafogo também, Botafogo e São Paulo. Tá? Isso eu tinha trazido e já também. a proposta do São Paulo foi a que mais agradou a Lazio e que a gente pode estar tomando aí um chapéu do São Paulo, muito provável ainda hoje do São Paulo na questão da contratação do Marcos Antônio. O Flamengo tomando um chapéu na contratação. Para quem está perguntando quem é Marcos Antônio, é um volante coringa, né, polivalente, que joga de volante, de meia até de zagueiro. E que o Flamengo super avaliava o jogador, né? E que é um bom jogador, tá, gente? É um bom jogador, tá? É jogador bom, qualidade, e que o Flamengo queria sim a contratação. Não adianta querer diminuir agora que o São Paulo está perto de contratar, não fechou ainda, vale dizer, não fechou, mas que está perto de contratar, né? Não adianta a gente querer diminuir o cara. Ele era bom porque interessava ao Flamengo, agora que o São Paulo vai contratar, ele é ruim. Não, ele é muito bom, muito bom. E o Flamengo tomando chapéu do São Paulo. Isso é inadmissível, isso é inacreditável, é uma vergonha, né? Mas aí o Marcos Braz, e a gente mesmo falou, contratou bem, né, no primeiro semestre, né, na primeira janela. Contratou muito bem. É o clube que mais contratou. 30 milhões de euros foram gastos com De La Cruz, Vinha e com Léo Ortiz e ainda o Carlinhos. O Flamengo foi o clube que teve a melhor janela no início do ano. Só que a gente não pode viver de passado. O Flamengo não pode se dar o luxo de viver de passado, ali. O Flamengo precisa sempre se atualizar no mercado, né? Então, por mais que a gente ache, contratou bem em outra janela, e a gente até elogia por isso, não pode ficar preso ao passado, até porque a gente percebeu que o Flamengo precisa, sim, de contratações se quiser vencer, ser campeão esse ano. Precisa se fortalecer. E o Flamengo enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil, que está fortalecido, que contratou agora para essa janela e que tem aí alguns jogadores como o Estevão voando, né? Não sabemos se ele vai poder jogar, enfrentar o Flamengo, teve a lesão aí, mas... duas torções, Flamengo... joelho e tornozelo. Sim, mas o Flamengo precisa se atualizar no mercado, precisa contratar, né, para essa janela, até para se fortalecer. Se quiser também, tem mais. Mesmo que o Estevão não jogue a Copa do Brasil, que a gente não sabe. Mas ele vai jogar o brasileiro ainda. Então o Flamengo precisaria, porque o Flamengo precisa se reforçar para poder disputar contra Palmeiras e Botafogo, que contratou muito bem, está montando um timaço também. O Flamengo precisa contratar para brigar com o Botafogo também. E outros times também, eventualmente, que possam vir a subir, brigar pela liderança, pelo G4. Então, gente, eu estou muito chateado. Não esperava essa reviravolta, não esperava que o Flamengo fosse querer barganhar tanto, né? Ninguém está aqui querendo que o Flamengo pague altos valores e pressionando o clube para pagar altos valores. Mas, às vezes, também barganhar demais, você acaba perdendo. Ainda mais que o jogador... O próprio Flamengo, não foi nenhum jornalista que atrapalhou a negociação do Flamengo, não. O próprio Braz, o Spindler, eles já falaram sobre Marcos Antônio. Já deram entrevista para o Globo Esporte, já deram entrevista para outros jornalistas e falaram que o Marcos Antônio era o que estava mais perto e depois teve aquela reviravolta. Estava a ponto de ser anunciado e depois teve a reviravolta. Pode ter com o São Paulo também? Pode ter com o São Paulo também. Mas eu fico chateado, ali, de ver que o Flamengo está querendo... olha só, eu não quero criticar de um jeito que pareça que a gente quer que o Flamengo pague mais. Não, eu não quero que o Flamengo pague mais. Tá? Mas eu acho que o Flamengo, quando barganha demais, ali, ele acaba, né, abrindo brecha, porque os outros clubes sabem isso. Se o Flamengo quer esse jogador aí, é porque esse jogador é bom. Vamos tentar furar o olho, vamos tentar dar um chapéu, e é o que está acontecendo agora com relação ao São Paulo, né? Que está furando o olho, está dando chapéu aí no Flamengo, mas por próprio mole do Flamengo, não é por competência do São Paulo, não. O São Paulo deve estar fazendo o basiquinho que o Flamengo não fez. Porque, ô, Gabriel, só, vamos pegar aqui a matéria que está aqui, ó, que também saiu no jornal lá,
no jornal lá, saiu o seguinte, ó, vou pegar aqui a matéria do jornal que a gente até fez o nosso Rios aqui. Na matéria do jornal, que eu fiz o Rios ali, ó, tá dando para ver ali, ó, Marcos Antônio está perto de voltar ao Brasil, mas para o São Paulo. Negociação por empréstimo com obrigação de compra fixada em 5 milhões de euros. Informação da Rádio Sei, Itália. Já está saindo em tudo quanto é lugar. Já está aqui também italiano, aqui, ó, no portal Lazio Family, ou seja, portal especializado em Lazio, tá? A notícia está aqui já constando, não é invenção, não tem ninguém sacaneando, ninguém querendo atrapalhar. Ó, dopo aver ottenuto il tesseramento de los... Eu não entendo nada. Você entende italiano? Eu não entendo nada. Eu entendo, mas eu precisava dar uma... Ler ou você fazer a pronúncia aí. Tutto bene, amico mio? Tutto bene. Não, vamos lá. Eu vou fazer a tradução aqui agora. Eu vou traduzir a matéria, tá? Pra gente ter uma... paparazzo? De parole italiana, no capite? Não, eu vou traduzir aqui. Ó, deixa eu... Vou falar rapidinho aqui enquanto você faz a tradução. Tá aqui, ó. Conseguiu? O movimento a ser dado, um encerramento completo com documentos, poderá ocorrer já esta noite. Ah, rapaz. Com o Marcos Antônio. São Paulo com o Marcos Antônio. Brasileiro nascido em 2000, recém-chegado de um ano de empréstimo, poderá retornar à sua terra natal. Após a breve ligação com o Flamengo, ou seja, o Flamengo quase contratou, teve perto ali, mas foi breve, que eles falam, o São Paulo acelerou nas últimas 48 horas. Não adianta acertar com o jogador querer jogar no Flamengo, se não acertar com a outra ponta, que é o time. É a mesma coisa com o Zenit, que a gente vai falar já. O Tricolor teria colocado sobre a mesa uma oferta composta por um empréstimo oneroso, valor baixo, menos de 1 milhão de euros, mas, vamos dizer assim, está pagando uns 5 milhões de reais por empréstimo. Olha a ideia que eles tiveram. Estão pagando quase 1 milhão de euros num empréstimo monetizado, que o Flamengo não ofereceu, e mais cerca de 5 milhões, com obrigação de compra de cerca de 5 milhões. Não fala se vai abater esse valor do empréstimo, mas 5 milhões de obrigação de compra. Ou seja, o São Paulo vai comprar o jogador. O meio-campista chegou a Lazio em 2022, que pagou 7 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk, e se os números se confirmarem, a Lazio também poderia registrar um pequeno ganho de capital. Eu, sinceramente, não entendo. Acho que não vai ter ganho de capital, porque é 1 milhão de euros monetizado. Está errada a matéria nesse sentido. 1 milhão de euros mais 5, 6. Então, na verdade, a Lazio ela não ganha, ela perde 1 milhão na negociação, porque pagou 7 ao Shakhtar Donetsk. Agora, e obrigação de compra do São Paulo. Obrigação de compra, então o Flamengo perdendo aí, a sua principal contratação, que era a que vinha rolando desde antes da janela, e depois que surgiu o Claudinho e surgiu o Paquetá, era o Marcos Antônio que se falava, o Flamengo perdendo para o São Paulo. Detalhe, outro jogador também falou que queria vir para o São Paulo e não para o Flamengo. Apesar do Marcos Antônio querer o Flamengo, o outro jogador, o Alexandro, também, que era dado como uma possível contratação para a lateral, o Alexandro já declarou que no Brasil, prioridade é do São Paulo. Então, o São Paulo está sendo a pedra do sapato do Flamengo nas últimas negociações nessa janela. E a gente tem agora uma situação... Olha, você queria comentar alguma coisa sobre isso? Posso comentar rapidinho aqui, fazer um parênteses? Parabéns, Braz Spindel. Olha, a gente não vai defender sempre, não, viu, gente? A gente não defende, amadorismo. A gente não defende, não. A gente, quando tem que criticar, critica. Quando tem que defender, defende. Agora, defender o indefensável não dá. Eles comeram mosca. Eles estão papando mosca, o Alê, e ficam nessa de barganhar, e acabam complicando a temporada do Flamengo. É o que eu digo, Gabriel. Olha, o teu início aí de depoimento foi o seguinte: as 4 grandes contratações da janela, que é passado e mais o Claudinho, desses 5 jogadores, apenas um é titular do Flamengo, tá? O que prova que realmente é um grupo muito forte. Mas os times estão contratando, como você muito bem disse, E a questão do Marcos Antônio é aquela: o jogador não tem culpa nenhuma, tá lá em Ilhéus não, desculpa. Jogar no Flamengo. Tá na Bahia esperando, lá em Poções. Falou pro empresário dele, chegou pro Júlio Miguel Neto, cidade, falou que queria jogar no Flamengo, esperou o Flamengo. Trouxe isso também, né?
Trouxe todo mundo. Essa negociação já está em andamento. Ele está quase um mês treinando de forma particular, inclusive, quase voltando a Lazio, que era para ter se representado no dia 7 de julho. Ele não voltou, aguardando o Marcos Braz, que falou: olha, estamos negociando lá com a Lazio. E por causa de 1 milhão e poucos euros, quer dizer, parece muito para a gente, mas para uma negociação desse tamanho, não é nada, deveria ter finalizado. Flamengo que perde Luiz Henrique já para o Botafogo, pode perder Marcos Antônio para São Paulo ou mesmo Botafogo, porque o John Textor já disse que também cumpre a obrigação de compra. Para quem não sabe, o Marcos Antônio é um jogador que participou de todas as categorias de base de seleção brasileira. O jogador começou muito bem no Atlético Paranaense, foi muito jovem para a Itália, para a Europa, teve bons momentos na Lazio, Série A de futebol italiano. A última temporada foi modesta, é verdade, no PAOK da Grécia, mas o que não significa nada. É um jogador coringa, como o Gabriel bem disse, que joga principalmente como segundo homem de meio campo, hoje seria o reserva do De La Cruz, mas, por exemplo, quando você não tem uma Arrascaeta, você coloca o De La Cruz na função que ele exerce na seleção uruguaia, um pouquinho à frente, e cai como uma luva Marcos Antônio, segundo homem de volante. Você não precisa mexer, não precisa, exato, e não precisa mexer tanto no Gerson. Um jogador excepcional no sentido de agregar a esse grupo, deixar mais forte. No São Paulo chega para jogar e no Flamengo chega para disputar a posição. Gabriel Reis, é isso. Mas seria importante, vai fazer falta. Muito. Ale, eu queria passar para a galera aqui uma notícia aqui importante, né? Teve uma entrevista do presidente do Zenit para o Fábio Aleixo, por lá, né? E eu acho importante a gente trazer aqui também o Rodrigo Dunche, né? Candidato à presidência do Flamengo, dizendo que o Bruno Spindel continua no Flamengo, tá? Olha só, o jornalista Mauro César Pereira entrevistou o Rodrigo Dunche, o mesmo que a gente entrevistou outro dia sobre a questão do terreno, né? Atual VP geral e gerente do clube, confirmou, né, que respeita a decisão de Marcos Braz em não seguir no comando do clube. Marcos Braz não vai continuar, ele confirmou isso. E garantiu a permanência, né? O Estatuto do Flamengo prevê, né, o cargo de vice de futebol e, quando não se nomeia, o presidente acumula a função, como fez o Bandeira de Melo, o que não é bom. Contudo, o futebol já está profissionalizado e a ideia é valorizar cada vez mais a estrutura profissional do clube, sempre pensando em aprimorar. O presidente Landim, em nosso projeto, iria para o Conselho Deliberativo, justamente para liderar o processo de mudança do Estatuto, para melhorar nossa governança, que não prevê a figura dos diretores profissionais. Pasme, tá? Ele falando. Eu vou manter o Bruno Spindel. Ele confirma que vai manter o Bruno Spindel, o Rodrigo Dunche, se ele for eleito. O vice de futebol será alguém estratégico, próximo ao presidente, entendendo do estatuto, mas não estará atendendo, no caso, ao estatuto, mas não estará no centro de treinamentos no dia a dia. Poderemos trazer alguém da área técnica para ficar mais próximo ao Tite. Querem profissionalizar, tá? Mas ainda não sei quem seria. E não abrirei mão do Spindel, tá? Mas vai profissionalizar, avisando que vai profissionalizar mais. O vice-futebol não vai ficar no ninho do urubu. A gente espera que seja verdade, que tudo aconteça, né? Vai ser muito importante se o Dunche realmente, se ele entrar e ele fizer isso, profissionalizar de vez, vai colocar uma pessoa mais técnica próxima ao Tite, mas vai manter o Bruno Spindel, tá avisando. O Landim vai comandar a alteração do estatuto, se aprovado pelo Conselho, porque atualmente não conta com funções como a de CEO, queremos melhorar essa governança. Enquanto isso, eu vou nomear um vice de futebol, mas será uma pessoa muito mais estratégica, tá? Questionado sobre os nomes especulados para o cargo, como Diogo Lemos e Cacau Cota, Dunche afirmou que ainda não há nada definido. O Cacau pode ser, tá, ali? Cacau ou o Diogo Lemos. Em relação a nomes, não tenho compromisso com nenhum. Está muito cedo para isso, inclusive. O que temos é um projeto sólido com premissa de manter as conquistas da gestão atual e aprimorar aquilo que ainda podemos e devemos melhorar. O Flamengo teve uma gestão que se destacou em governança, administração, finanças e vitórias. Isso não é mérito de um nome, de um profissional ou um VP somente. É uma estrutura que contempla muitas pessoas, temos muitos profissionais bem qualificados e eles estão comprometidos a continuar comigo, o que entendo relevante
para o Flamengo, tá? Então, essa notícia, essa entrevista do Mauro César Pereira com o Rodrigo Duns. O que você acha disso, dessa profissionalização que ele quer fazer e também avisando que vai manter o Bruno Spindel, né? Na realidade é o seguinte, né, Gabriel? A gente sabe que o Flamengo, ontem nós falamos sobre isso no programa Olho no Lance, independente aí dessa eleição, briga de cachorro grande, não somente os dois, como os três, né? O terceira via também, né, o Maurício. Agora o que eu digo é o seguinte, Gabriel, ele quer dizer o seguinte, que ele também vai profissionalizar, porque isso é a proposta, né, do BAP. A primeira proposta... Foi porque o BAP soltou aí Isso. ontem uma nota, né? Ele está respondendo, né? Isso, a primeira proposta do BAP foi profissionalizar o departamento de futebol, o que de fato precisa. O Flamengo está muito bem, obrigado, saúde financeira, conseguiram sanar, resolver, vai comprar terreno, está com dinheiro, voltou a ser vencedor, quer dizer, sempre foi, mas agora numa proporção realmente muito maior, né? Apesar dos desastres do departamento de futebol, né? Justamente por ser amador. E quando a gente fala amador, a gente não está criticando um ou outro pela palavra amadorismo. É simplesmente a palavra, o que é de fato. O Marcos Braz, por exemplo, não recebe salário do Flamengo, não é um profissional. Então, naturalmente, ele é um amador. Então, a gente, quando pede um departamento profissional, a gente quer caras que entendam. Tanto que agora, por exemplo, o Flamengo virou chacota mais uma vez na Rússia, Gabriel, porque confundiram ele falou, estou negociando, quem está atrás da mesa, não podemos esquecer que foi presidente da Rússia por 5 anos, só porque tem o mesmo sobrenome, uma gafe mundial gigantesca, e acabou de sair já. Na Europa toda já estão, o Flamengo virou chacota do Zenit de novo, inclusive o dirigente lá, né, o Medvedev lá, o dirigente da Rússia, o russo, né, não o ex-presidente, falou, ele pensou que fosse eu, esse é o tipo de time que está contratando o Claudinho, olha que loucura. Eu vou falar aqui, eu ia trazer exatamente isso aqui. Cara, é inacreditável, né? Chega a ser engraçado, Gabriel. Cara, eu vou te falar. Olha, Vamos lá. Eu estou com as aspas aqui. É inacreditável, é inacreditável. O presidente do Zenit ironizou a gafe cometida pelo vice de futebol Marcos Braz. No Brasil, foi confundido com Dmitry Medvedev. Essa situação só faz você pensar, é esse o Claudinho que eles querem comprar? E tem a foto ele mostrando o Claudinho, inclusive, que utilizaram, muito boa, né? É esse o Claudinho que vocês querem? Tem que ser ironizado, cara. Não pode. Não é possível um dirigente cometer essa gafe, né? Não pode. Não pode vacilar. Isso ainda porque... Essa daí não dá, né, meu irmão? Essa daí não dá. Ô, Gabriel, rapidinho... Esse dirigente que eles querem comprar, a notícia da gafe do Braz se espalhou pelos veículos de imprensa russos e Europa inteira, tá? Ao comentar sobre a situação, né, o Braz afirmou que o Flamengo está conversando com o ex-presidente da Rússia. Pois ponto que queria deixar claro, a pessoa que estamos conversando é o ex-presidente da Rússia. Tem a parte política, a parte esportiva, e não querem vender o jogador. Já houve situações como essa no Flamengo. Eles não querem vender o Claudinho. Que loucura, né, Gabriel? É engraçado. Cara, você se confundir é normal. Claro, o Marcos Braz já cometeu erros maiores do que esse. Uma gafe tá sujeito, pode acontecer. Nem acho que seja. Agora, para um dirigente que inclusive tá negociando com a pessoa, é bizarro, gente. Porque ele diz, olha, temos que ter cautela, porque a gente não está negociando com qualquer um. Quem está lá do outro lado da mesa, não podemos esquecer, que é o ex-presidente da Rússia. Que loucura, sendo que ele está negociando o Claudinho com esse cara. Gente, chega a ser inacreditável. Agora, repito, todo mundo está sujeito a erro, pode acontecer, foi uma gafe, não foi dos piores erros que o Marcos Braz cometeu como diretor, como vice-presidente de futebol do Flamengo, né? Tiveram outros piores, mas realmente chega a ser engraçado, bizarro e inacreditável, porque você não consegue... A situação tem que ser comentada, não dá para passar pano. Claro, não dá. E eles estão certos, Gabriel. Faz o Flamengo passar vergonha. Um cara que virou chacota, de novo. O cara é vereador, o cara, porra, é vice-presidente do Flamengo. Pô, cara, não pode, né? Não pode. Tem que... Mais uma vez, o dirigente do Zenit brincando com o Flamengo aqui nas redes sociais, brincando, né, entre aspas, e zombando, obviamente, e garoteou, né? Vamos dizer o seguinte, garoteou Marcos Braz nessa declaração. Deixa eu só lembrar a galera, agradecer, que chegou para você também aqui, tá? Uns bonés novos da Supercap. Ah, maravilha. E lembrar a galera que eu vou colocar o link aí da Superbet, até R$500 de bônus, no primeiro depósito, e também o link do nosso... Botar o link aí agora
também, assim que estiver jogando no canal Paparazzo Rubro Negro, eu vou colocar o link do nosso canal de dicas do Telegram, né, que tem muita dica diariamente. E, além disso, também lembrar vocês que a Sunset Controle de Pragas tem aí 10% para insetos e ratos e 15% de desconto para cupins. Beleza? E agradecer todos aí, todos os patrocinadores, e avisar que vem uma academia de futebol aí para crianças, muito top, da Mileses, da agência de turismo. A gente vai trazer QR Codes e tudo mais. Olha, deve ser com um ídolo do Flamengo, hein? Ídolo do Flamengo dando aula para a criançada. Família vai poder vir, pacote com tudo, tá? Vai ser aqui no Rio de Janeiro. A gente vai trazer essa notícia aí da Mileses Turismo, tá? Tamo junto. Valeu, irmão.